Olha só, é impressionante como é que no Brasil continuam sempre os mesmos nomes aparecendo ligados à corrupção, né? Olha que coisa curiosa, a Odebrecht e o Vorcaro são sócios em vários empreendimentos em São Paulo, tá? Pelo menos são 6 prédios aqui, ó. 5 prédios, desculpa, 5 empreendimentos com um total de 577 apartamentos em São Paulo. Não é prédio de apartamento para mim, para você não, tá, gente? Isso é coisa de luxo, tá? É apartamento grande, pro pessoal que tem dinheiro, não é pra gente normal igual a gente, não. É para quem tem dinheiro, tá? Então tá aqui, ó. Odebrecht e Vorcaro são sócios na venda de 577 apartamentos. É o que eu falo para vocês, meu amigo. É sempre a mesma turma. É a elite aristocrática socialista de Brasília. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Fux é o Elvis Presley do Judiciário, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Também é importante ressaltar que não necessariamente tem alguma coisa de errado nessa ligação entre o Odebrecht e o Vorcaro, tá? Lembra? O Banco Master era um banco que fazia um monte de negócio com um monte de gente. Pode ser que a Odebrecht nem soubesse de nada, nem soubesse que o Vorcaro estava enrolado. Mas eu vou mostrar para vocês que pelo menos uma pessoa coloca essa ligação sob suspeita aqui, tá? Então aqui, ó, a matéria foi dada, quem deu o furo aqui foi o pessoal do Metrópolis, o senhor Demetrio Vecchioli, né? Aqui, ó, Odebrecht e Vorcaro são sócios na venda de 577 apartamentos em 5 empreendimentos lá em São Paulo de altíssimo luxo. Não, aqui, ó, 6 empreendimentos imobiliários em São Paulo unem os 2 maiores escândalos recentes de corrupção no Brasil. São sociedade entre a Novo Honor, que é o novo nome da Odebrecht, né? A Odebrecht ela ficou tão queimada que ninguém queria fazer negócio com eles, mas mudou o nome para Novo Honor, né? E fundos atribuídos a Daniel Vorcaro, tá? Um desses empreendimentos ficou pronto há menos de um mês, com 25 apartamentos de luxo. Outros 3 estão em fase de comercialização de 555 apartamentos e 70 unidades não residenciais. Unidades não residenciais seriam lojas, né? Seria coisa comercial, né? Mais 2 já foram anunciados, mas não foram lançados ainda. Todos estão impactados por bloqueios judiciais impostos pela vara de falência. Então, evidentemente, se esses imóveis, se esses prédios estão sendo construídos com dinheiro do Banco Master, agora está tudo bloqueado, tá? Isso quer dizer que você perdeu o seu apartamento, se você comprou um apartamento desse? Não necessariamente, tá? Dependendo de como é que resulte a coisa, se não houver envolvimento da construtora e coisa e tal, não tem nada de errado, foi um investimento que deu ruim, né? Ainda assim, a coisa fica bloqueada, tá? Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, mas quando você compra um apartamento na planta, por exemplo, aquele apartamento ele já foi dado em garantia, muitas vezes, pela construtora para pegar o empréstimo para fazer a construção. E se a coisa der merda, se por um acaso a construtora falir nesse processo, ou no caso, se o Banco Master falir nesse processo, você perde o seu apartamento. Você pagou a coisa, mas você perde porque o apartamento foi dado primeiro em garantia ao banco e só depois a você, né? Então isso é meio que uma roubada. Por isso que existem riscos em você comprar imóveis na planta. Não é uma coisa totalmente isenta de riscos, não, né? Por outro lado, justamente por isso também que às vezes você consegue comprar apartamentos relativamente baratos na planta, né, muito abaixo do preço de mercado, exatamente porque existe esse risco. Você está arriscando, né? Bom, um desses empreendimentos ficou pronto, coisa e tal. Empreendimentos pertence a 5 incorporadoras. Tá, então é isso. São 6 empreendimentos que pertencem a 5 incorporadoras. Está explicado a diferença de números aqui, né? Os empreendimentos pertencem a 5 incorporadoras, que pelo lado da Odebrecht tem como sócia a Orion Empreendimentos, que herdou o legado da antiga Odebrecht Realizações Imobiliárias. Olha que coisa. Era ORI, né? Odebrecht Realizações Imobiliárias, virou Orion. Esse pessoal, cara, nem para ter uns nomes bacanas, né? Bota uns nomes tudo furado mesmo. Pelo lado de Vorcaro, as sociedades anônimas não tem como sócios 2 fundos de investimento atribuídos aos banqueiros pelo liquidante do Banco Master. Esses fundos, segundo o liquidante, foram utilizados como instrumento de aquisição e titularização formal de bens destinados ao uso e benefício pessoal do Vorcaro. Por isso, a terceira vara de falências de São Paulo determinou que está tudo bloqueado, tá? O Magma, que é sócio da Odebrecht em 3 empreendimentos já lançados, tem como acionistas 2 fundos de investimento em participação, exatamente o Quality Gold e o Lunar, que por sua vez tinham como acionista, ao menos até outubro de 2024, o fundo Astralo 95,
que também era do Vorcaro, tá? E também era ligado à SAF do Atlético... Caramba, que confusão essa porra, né? Aqui, ó, tá explicado aqui, ó. O Vorcaro tinha o Lunar e o Quality Golden, que por sua vez investiam na Verde Bahia, Magma e Pérgamo, que por sua vez estão ligados a 5 incorporadoras que também eram sócias da Orion, que era do Odebrecht, né? Olha que coisa, bicho. Aqui, ó, prédio de luxo no Itaim. Há poucas semanas ficou pronto o primeiro empreendimento fruto dessa parceria, iniciado em setembro de 2022. É o edifício Boutique Balme Itaim. O menor dos 21 apartamentos tem 219 metros quadrados, meu amigo. Dá para jogar futebol dentro do apartamento. E não custa menos que 8 milhões de reais, tá? Cadê? Qual que é esse daqui? É o Biume, aqui, Balme Itaim. Não é para nós não, galera, não é para nós não, tá? É para a galera do andar de cima isso daí, tá? Davi é irmão... e aí tem o ponto que eu falei para vocês. Em princípio, pode não ter nada de errado, pode ser simplesmente uma coisa que é né, a Odebrecht pegou dinheiro emprestado com o Banco Master e se ferrou, como tanta gente pegou dinheiro com o Banco Master e se ferrou, né? Sem ter culpa necessariamente das tretas do Banco Master. Mas aí que entra a figura do senhor Davi Lopes Monteiro, que é irmão do advogado Daniel Monteiro, que foi preso na 4ª fase da Operação Compliance Zero sob acusação de estruturar o pagamento de propina ao ex-presidente do BRB através de imóveis. Então, aí que a coisa fica complicada. Aí que eu digo para vocês. Em princípio, a coisa está bloqueada porque o banco quebrou. Então, beleza. Não quer dizer que as pessoas sejam culpadas. As pessoas confiaram no banco, acharam que estavam fazendo um negócio com um banco honesto, né? O banco quebrou. Elas perderam dinheiro, mas não necessariamente são culpadas de alguma coisa. Mas aí, quando você entende que a Magma é dirigida pelo Davi Lopes Monteiro, que é irmão do Daniel Monteiro, que é o cara que estava fazendo a parada do pagamento de propina, não é só... Olha só, esse Daniel Monteiro, aqui está falando que ele estava estruturando o pagamento de propina ao ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Mas não é só isso não, tá? Lá em Brasília, esse cara é um advogado especializado em pagamento de propina. Ele faz esses esquemas todos para o pessoal pagar propina com segurança, entendeu? Para não conseguir fazer o rastreamento. Só que agora ele foi preso. Inclusive, esse cara é um cara que o pessoal tem muito medo dele delatar. Se ele fizer delação premiada, ele vai implicar um monte de gente nessa história, tá? E aqui, ó, ele pagou propina para o Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, comprando imóveis a partir de sociedade anônima dirigida por um cunhado. E agora, se ele fazia isso com um cunhado, será que ele não fazia com o irmão também? Será que também esses apartamentos não era treta para propina? Lembra, a gente tem de um lado a Odebrecht, que estava envolvida na Lava Jato, que fez o apartamento para o Lula, aí, que deu o apartamento lá do triplex do Guarujá para o Lula, lá na época da Odebrecht, e agora ligado ao Vorcaro, que também tem pago com apartamento para políticos, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal que tem muita experiência nesse negócio de propina, né, dificilmente faz propina com dinheiro. Dinheiro é muito fácil de rastrear. Saiu da conta de tal, foi para a conta de tal, é complicado, né? Agora, imóvel, né? Não, o cara foi lá e comprou, deu uma entrada, pagou as prestações todas e coisa e tal, na verdade não pagou porra nenhuma, mas, né, fica uma coisa meio em aberto e tá tudo quitado, tá aqui, o apartamento é seu e coisa e tal. Ou então vende o apartamento. Eu tenho um apartamento, eu vendo por quanto eu quiser. Quero te vender meu apartamento por R$1. Tá aqui, ó, R$1 você compra o meu apartamento. Vai dizer que isso não é propina, né? É estranho, né? Enfim, na hora de fazer o negócio fecha com o valor que for, mas você pagou. O valor pago foi um valor muito menor, né? Existe o risco desses apartamentos da Odebrecht e da Vorcaro serem exatamente para o esquema de propina, tá? Ou seja, o pessoal fez esses grandes apartamentos aqui, que, de novo, é para gente com dinheiro, cara. E aí, ou seja, não era nem para vender, nem para botar no mercado, não. Já é para pagar propina para galera. Já é para dar aí para o Alexandre de Moraes, para o Toffoli, para sei lá mais quem que está, né, na propina dessa galera aqui, né? Faz até sentido, para pensar, né? Você contrata a Odebrecht, que você sabe que já está enrolada mesmo, já está acostumada a lidar com o negócio de propina, né? E o Vorcaro mandou construir os prédios para dar de propina para os outros. A mesma sociedade se repete nos empreendimentos Hit Paulista e Hit Paulista Smart Studios, na Bela Vista, região central, com apartamentos de até 43 metros quadrados. Ó, 43 metros quadrados já está no nosso bico, tá? 43 metros quadrados já é apartamentinho, já é casinha de pombo já, né? Claro, vocação para locação de curta estada. Isso tem virado uma febre lá em São Paulo, né? Que é o pessoal que
compra apartamento para botar de Airbnb. Aí você bota de Airbnb e fica ganhando, né, o lucro daquilo ali do Airbnb, daquele apartamentinho. Então esses apartamentos pequenininhos assim, tipicamente é isso, vai virar uma espécie de quarto de hotel alugado via Airbnb, né? Na prática, um prédio só dividido em dois para fazer jus a incentivos tributários recentemente discutidos numa CPI, coisa e tal. Aliás, ainda tem isso, tá? A cidade de São Paulo incentiva pequenos apartamentos, porque tem um déficit muito grande de apartamentos lá em São Paulo. Aí eles têm incentivo para essa parada. Enfim, essa é a situação, né? E aí tem os outros apartamentos aqui. Como eu falei, em princípio, não quer dizer necessariamente que tenha treta nisso daqui, mas que é suspeito pra caramba. E o fato de tal cara, que é irmão do Daniel Monteiro, como presidente de uma dessas indústrias, cara, eu tenho certeza que a polícia vai achar coisa aqui. Tá todo mundo falando aqui, ó. O Cláudio Dantas falando 577 apartamentos de luxo, a parceria entre Vorcaro e Odebrecht, não sei o que lá. Terrenos comprados com dinheiro do Master viraram parceria com Odebrecht e Vorcaro. Cara, os mesmos nomes, bicho. É impressionante como é que a roubalheira no Brasil tem nome e sobrenome, né? E Odebrecht é um desses nomes, né? Impressionante mesmo. Tá aí, cara. Vamos ver o que vai dar esse negócio aqui. E você sabe que o Odebrecht é amicíssima do Lula, né? Ligadíssima ao Lula. E diga-se de passagem, adivinha de qual estado brasileiro é a Odebrecht? É da Bahia. Adivinha de qual estado brasileiro é a origem do Banco Master? É da Bahia, né? Veio lá o Credit Sexta lá da Bahia que veio pro Brasil. Eu vou te falar um negócio, bicho. O pessoal na Bahia pode ser ruim em um monte de coisa, mas em fazer corrupção, o pessoal ali, ó, chefes, campeões nacional de corrupção no Brasil. Por isso que o pessoal se dá bem pra caramba lá na Bahia. Impressionante, bicho. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.